Deixa eu te fazer 3 perguntas bem simples, mas nem me responda em voz alta, tá? Primeira, você sabe realmente diferenciar quando está apenas triste e quando a tua vida inteira está tentando te pedir ajuda, só que você não fala essa língua? Segundo, essa história de que depressão é falta de serotonina e essas coisas, será que é ciência mesmo ou apenas um mantra moderno para não encarar o quanto as nossas emoções são mais complexas que um comprimido? E terceira pergunta, se até Elias, o profeta lá da Bíblia, teve um colapso emocional épico, o que te faz achar que você deveria dar conta de tudo sozinha e ainda por cima sorrindo? Se essas perguntas te tocaram, fica comigo porque o vídeo é justamente sobre isso, porque ninguém te conta sobre a depressão. Olá, meus queridos frequentadores do meu Divã com Chá. Hoje vamos dar um mergulho nesse tema que todo mundo conhece, mas pouca gente realmente entende. E sim, eu sei. Na internet ninguém mais aguenta ouvir sobre serotonina baixa, transtorno depressivo maior, certos sintomas em 2 semanas, faça isso, faça aquilo, blá blá blá. Mas aqui nesse divã você já sabe que eu saio dessa corrente, né, da correnteza. Então, nós vamos para um outro território onde a depressão não é apenas uma falha nos neurotransmissores, mas uma história, uma posição subjetiva, uma resposta psíquica para a vida. Normalmente, quando falamos em depressão, a maior parte das pessoas pensa no DSM-5, aquele manual psiquiátrico. E é assim, ele diz que se você tiver tantos sintomas por tantas semanas, causando tanto prejuízo, pronto, parabéns, você ganhou um diagnóstico. É uma classificação útil? Sim. Ajuda nas pesquisas, a padronizar dados, a organizar condutas. E como farmacêutico, eu reconheço, na hora certa, o medicamento salva, ele dá fôlego e ele até devolve o chão quando está faltando. Mas se a pessoa só usa o remédio para remediar, sem tratar o que causou ou sustenta a depressão, é como tomar um analgésico para dor no dente e achar que o canal vai se resolver sozinho. Pergunta pro teu dentista se dá certo isso. Mas a pergunta que quase ninguém faz é a seguinte: o que essa depressão quer me dizer? E é aqui que a psicanálise entra, não como uma substituta da psiquiatria, mas como um complemento essencial quando falamos de compreender o ser humano em sua profundidade. E em poucas palavras, a diferença fundamental é assim: enquanto o DSM pergunta o que você tem, a psicanálise pergunta o que isso significa para você. Olha só, Freud lá em 1917 já explicava que a depressão, ou melhor, a melancolia, não é apenas uma tristeza. É um luto que se voltou para dentro, é uma perda que você nem sempre consegue dar um nome. E outra psicanalista na lista dos famosos, assim como Freud, foi Melanie Klein. E ela deu uma ampliada nisso. Para ela, a depressão é quando duas partes internas entram em conflito. O amor, a culpa, a reparação, e aí vai. E Lacan, Jacques Lacan, outro psicanalista, construtor da psicanálise, ele, sempre provocador, diria que a depressão é quando você cede do seu desejo, ou seja, quando você desconecta a tua bússola interna, essa que te dá direção para a tua vida. Percebe a diferença? A psiquiatria descreve e a psicanálise compreende. Daí, talvez você se pergunte, mas a neurociência não explica tudo? Não, ela mesma admite isso, inclusive. Sim, há alterações nos circuitos cerebrais. Sim, neurotransmissores participam disso, mas a neurociência moderna mostra que o cérebro é plástico, que ele se molda conforme as experiências, as relações e a terapia. Aliás, estudos mostram que a psicoterapia profunda muda o cérebro, tanto quanto o uso de medicamentos e, em muitos casos, com efeitos mais duradouros. Então veja, não é emoção versus cérebro, é emoção formando cérebro. E quem diria que
Freud estava mais atualizado que muita gente no TikTok nos dias de hoje. Olha, vamos pegar um personagem para ilustrar e como é a tradução aqui no canal, vamos no clássico. Elias da Bíblia. Falei dele no início. Elias, o super-herói do Antigo Testamento. Um profeta, um influenciador da época. O cara fazia chover depois de 3 anos de seca. Imagina o engajamento que ele causava, né? Já naqueles tempos antes de Cristo. Mas quando o peso da missão dele, da solidão, bateu, o que aconteceu? Elias teve seu momento burnout. Imagina a cena. Deserto, silencioso, sabe aquele calor que distorce a linha do horizonte, tipo o filme mexicano antigo? E lá no fundo vindo um homem extraordinário, e andando com passos de quem carrega o mundo sobre os ombros. E então ele para e senta debaixo de uma única árvore que tinha lá. Respira e deixa sair aquilo que ele estava guardando. Chega, não aguento mais. Sintoma clássico do DSM? Talvez. Crise existencial profunda? Possivelmente. Depressão entendida como perda de sentido, exaustão, desamparo? Com certeza. E o mais interessante é que, antes de dar qualquer sermão nele, Deus manda Elias fazer o quê? Comer e dormir. Ou seja, até na Bíblia já se recomendava o autocuidado antes da análise. Então, onde entra a psicoterapia analítica? A depressão precisa ser falada, ser elaborada, pensada, tocando naquilo que ela encobre, que são as perdas que não vemos, as culpas não ditas, os desejos abandonados, as exigências internas, aquelas impossíveis de cumprirem, sabe? A psicoterapia analítica não retira o sintoma à força. Ela escuta o que isso veio para falar, o que está embutido nesse sintoma. E quando o sujeito entende a sua própria história, a depressão perde esse domínio, a mordaça e o segredo que ele tratou de esconder tão bem. Olha que fantástico. A psiquiatria estabiliza, a psicanálise transforma. E ambas juntas, quando bem utilizadas, restauram algo que nenhum remédio faz sozinho, o sentido de viver. Como farmacêutica, eu repito, medicação é ferramenta, não destino. Então, não use como muleta. E como psicanalista, eu acrescento aqui. Se uma pessoa toma antidepressivo por anos, mas nunca fala sobre si, ela fortalece o sintoma e enfraquece a subjetividade. Os antidepressivos têm seus méritos, mas também têm efeitos colaterais, tolerância, causam dependência psicológica e alimentam aquela ilusão de que funcionam sozinhos. Eles são como aqueles teus amigos que te ajudam a levantar, mas não pode te carregar pela vida inteira, até porque, convenhamos, ninguém merece pagar Uber para sempre. Olha, eu quero concluir te convidando para essa reflexão profunda. A depressão não é só um humor rebaixado, é uma mensagem codificada, um afeto que fala, mesmo quando o sujeito não consegue falar ou entender esse idioma. E acredite, teu corpo vai buscar várias formas de falar por você. É emoção? É sentimento? É uma experiência subjetiva? É tudo isso e é muito mais. E aqui no meu Divã com Chá, eu quero que você conheça esse muito mais. Porque a depressão, quando escutada, ela pode revelar não o fim, mas o começo de algo novo. Então, antes de se perguntar como eu tiro isso de mim, talvez seja hora de perguntar o que isso tem para me mostrar.